Oi, meu nome é Natália. Eu vou apresentar um pouco do meu plano de negócios para o escritório Diniz Arquitetura. Identidade da marca. Eu pensei num estilo de arquitetura contemporânea, tons terrosos, como eu estou mostrando nesse slide, com a adição também do cinza, para trazer um pouco da solidez, que é também um pouco do pilar da arquitetura moderna não, né? Contemporânea brasileira. E a abordagem é unir a estética à segurança jurídica e transformar a burocracia, que é a arquitetura legal, em algo mais palpável para o cliente. Então, a missão e valores seria ética, clareza, confiança, responsabilidade técnica e acolhimento com os clientes. A persona do meu escritório foi o Cláudio, de 35 anos. Ele é um empresário do setor náutico e mora em condomínio fechado. Ele detesta lidar com burocracias e gosta mais de soluções completas, né? A motivação dele é valorizar o patrimônio. Ele usa muito Instagram, WhatsApp para contatos rápidos e essa mensagem ideal dele é arquitetura que resolve, regularize, valorize e viva tranquilo. O público ampliado, né? Seria investidores imobiliários, advogados e escritórios parceiros e corretores de imóveis que estão nessa área da arquitetura legal. E por ser um público mais velho, além do Instagram, que é o principal meio digital de comunicação a várias pessoas, eu também penso no Facebook para lidar com as pessoas que têm mais idade, que é mais onde está o meu público-alvo, e também o LinkedIn, onde eu vou achar esses corretores de imóveis, advogados, parceiros e engenheiros também. Eu falo também como vou me conectar com eles, né? De formas que eu vou fazer meus posts, ou de como que eu vou abordar um pouco mais nesse slide. Aí o propósito é simplificar, quem precisa regularizar e valorizar o imóvel, um pouco do tom de voz de comunicação técnico, né? Evitar jargões, falar com calma e com autoridade, utilizar vocabulário com tranquilidade, segurança, e trazer esse cliente para ele realmente estar seguro, sabendo que tudo vai ser resolvido, porque esse negócio de burocracia de imóveis também é algo que deixa as pessoas tensas. Então, um dos propósitos do escritório é resolver com isso. Bota algumas fases de posicionamento, mas isso vão ser adequadas mais para frente. Um pouco do plano de negócio. Eu trago que os parceiros chaves, como eu disse, advogados, corretores, atividades chaves, levantamentos, perícias, regularizações, reformas assistidas, contato com órgãos públicos. É tudo que o escritório vai fazer de mais comum, né? Relacionamento com o cliente, atendimento consultivo, acompanhamento, os canais, como eu já tinha dito, Instagram, WhatsApp e Facebook. Estruturas de custo seria as taxas de registro, transporte para vistoria, software, marketing e honorários de parceiros. E as fontes, honorários por projeto, perícia, consultoria, pacotes de regularização completa, assessoria técnica mensal. O modelo de negócio eu trago, além de mim, que seria a arquiteta principal, uma rede de parceiros, que seriam corretores, consultores, engenheiros e advogados, além de algum assistente administrativo, que poderia ser um terceirizado ou estagiário, que seria o mais comum, principalmente no começo do escritório, que iria fazer contratos, orçamentos e contatos com clientes. E portfólio de serviço, alguns outros que eu falei anteriormente. Atribuições profissionais, né? Projetos, planejamentos, reformas, né? Execução e gestão de obras e reformas. Então, o projeto do escritório que vai ser feito, ele vai ser completamente acompanhado do começo até o final. Então, para trazer justamente a segurança para o cliente. Consultoria, assessoria técnica, né, para regularização, memorial, cronograma, até mesmo perícias.
e avaliações, né, que trariam laudos técnicos e perícias para juízes. Os diferenciais do escritório engloba o uso do BIM para agilizar todo esse processo, a segurança jurídica, a conexão com rede de corretores e advogados, uma rede grande de corretores, e atendimento personalizado, além de também ser o diferencial estar na Bahia, que falta escritórios desse tipo com grande renome aqui na Bahia, em Salvador principalmente. Estruturas de funcionamento, então, contato inicial, briefing, levantamento de análise, estudo preliminar, o projeto, aprovação de órgãos e acompanhamento de obras. Isso seria uma estrutura de funcionamento principal, né, o mais comum no escritório. E um pouco mais do escritório, né, arquitetura que garante segurança jurídica e valoriza o patrimônio. Então, focos com clientes que buscam confiança e resultados práticos. E um pouco da análise de concorrentes, né? Quais são os outros escritórios que estão fazendo isso? Temos essa primeira, a Thaís Saluca Arquitetura. É uma arquiteta independente. Ela atua na regulação de imóveis de arquitetura contemporânea. Tem esse tom de mais sombrios, terracota, preto, branco, um pouco mais amarelado. E os pontos fortes dela é que ela mostra a rotina profissional e os bastidores, ela tem uma linguagem acessível, humanizada, que aproxima o público, e tem um site muito bem estruturado, né? Mas os pontos a melhorar, que ela falta reforçar os diferenciais técnicos dela. E também um foco maior em estética do que autoridade, né? Técnica. E o que eu posso aproveitar disso? Usar a proximidade e a linguagem leve da Thaís, mas adicionar a minha força e credibilidade técnica de segurança jurídica. A próxima seria a Aline Torres, arquitetura. As duas, elas não têm tantos seguidores assim, chega nessa faixa de 800. Essa daqui, por sua vez, o posicionamento dela é regulação de imóveis, consultoria documental, como tem na bio dela. A paleta dela é um pouco mais amarelada, mais alegre, né, do que a anterior. E estilo minimalista e informativo, como a gente pode ver nos posts dela. Os pontos fortes é que ela tem muito post educativo e direto. Ela explica os processos legais de forma simples e tem alguns rios curtos durante o perfil dela. Ela varia bastante o conteúdo. Alguns pontos a melhorar é que falta um toque mais pessoal. A gente não vê um pouco mais de quem ela é, então não tem como se aproximar muito dela nos bastidores. E o feed é muito repetitivo também, e o que reduz a atenção da pessoa que está vendo. Não prende tanta atenção. E o que eu posso aproveitar é estruturar meus conteúdos com didática parecida, mas adicionar histórias reais de clientes e bastidores resolvendo o problema. A partir daqui, eu já mostro essa e mais uma para seguir, que são as mais renome nessa área. Essa é a Arquitetura Legal em São Paulo. Ela atua em São Paulo, mas ela também atende para outros lugares, mas o principal dela é em São Paulo, é uma referência lá. Especialista em legislação urbana e ensino jurídico, e a paleta dela é um pouco mais fria, azul, tem um pouco do laranja também para chamar a atenção, né? E os pontos fortes dela, clareza técnica e profundidade, transmite autoridade, só que tem uns pontos a melhorar, como comunicação mais institucional, um pouco voltada ao público, e o visual muito sério, que distancia também os clientes. E eu pretendo aproveitar de pegar a autoridade técnica que ela tem, o basamento também jurídico e da Mariana, e misturar um pouco mais com o meu tom mais humano e consultivo. E a segunda, também de 3.000, a anterior tinha 6.000 seguidores. Essa daqui é a arquitetura legal, a regularização simplificada e serviços online. Tem os tons mais verdes, ainda também muito alegre. O ponto forte dela é a comunicação popular bem direta, tem foco em resultados e mostra a constância em publicações.
mas tem pontos a melhorar, como falta de refinamento visual e linguagem um pouco confusa, né, nos posts. Bem confusa, aliás. É, o design meio bagunçado. O que eu posso aproveitar? A clareza e objetividade na explicação dos serviços dela, que são bem bons, e abrir mão da estética profissional que reforça a confiança. Sem abrir mão, né? Aí eu trago aqui um pouco mais sumarizado de todos os concorrentes, público-alvo de cada um, visual e oportunidades para mim. Mas além disso, eu falo qual seria o meu diferencial, além desses que são os mais famosos que tem no mercado, né? E que seria autoridade técnica e trazer essa didática mais simples, né, para abacanhar todos os públicos. E ações práticas que eu colocaria no meu Instagram é arquitetura sem burocracia, regularizei agora, erro comum na documentação, para trazer um pouco mais essa conversa mais popular. Canais de presença, né? Como que eu estruturaria os meus canais. O meu portfólio digital seria construir uma presença digital profissional e coerente, como eu disse anteriormente, as redes Instagram, Facebook, WhatsApp, LinkedIn e Google Empresas, Google Negócios. E para o que eu usaria de cada um esses canais, né? Como eu já tinha dito anteriormente. E à direita eu trago como seria mais ou menos o meu perfil, mais minimalista e simples, e um pouco mais da minha bio, que eu mostro nesse slide aqui um pouco melhor. Arquitetura que resolve, regularize, valorize, viva tranquilo. Aí regularização, perícia, reformas assistidas, Salvador, Bahia, WhatsApp no link. Aí como seria o meu ritmo de presença, né? Aí inicialmente eu ia começar postando 2 vezes por semana para poder ir pegando esse ritmo. Com tudo certo, eu colocaria 3 vezes por semana com um post educativo, de projeto inspiracional. E quando eu me estabelecesse, conseguisse uma equipe de marketing que conseguisse fazer só isso para mim, conseguiria chegar de 4 a 5 vezes por semana, né, para trazer um pouco mais da rotina de projeto, parcerias e resultados. Aí essas parcerias seria colocar os cartões físicos em cartórios, imobiliárias, oferecer consultas gratuitas, mais rápidas, assim, mais leves e que gerariam mais contatos com os clientes. E aí o tom seria confiante, calmo, resolutivo, estilo de escrita frases curtas e algumas legendas que eu colocaria, né? Hashtags que eu usaria, né? Algumas das várias hashtags que tem que para poder usar. Regulariza com o Diniz, arquitetura com respaldo, valorizando o seu patrimônio, por trás do projeto, parceria que somam. Cada um desses para cada tipo de post, né? De sequência. A linguagem, como eu mostrei, é a linguagem mais que eu uso no meu slide, né? Linguagem mais tranquila, técnica, que eu vou elaborar mais com a equipe de marketing. E a chamada de atenção, então, a finalização de cada post do Instagram poderia ser: quer entender se seu imóvel precisa de regularização? Me chama no WhatsApp, clique no link da bio e agende sua consultoria, e entre outros. Conteúdo relevante, então, alguns dos posts que eu pretendo elaborar para colocar no meu Instagram: educativos, de autoridade técnica, de transformação, bastidores, dicas práticas, desmitificação, parcerias e rede e inspiracional humanizado, né? E para cada um desses tipos eu coloco um exemplo de tema e o formato ideal de que eu colocaria esses posts para poder engajar e trazer essa mais conexão com a pessoa que está vendo. Relacionamento com seguidores, engajamento leve, responder todo mundo com calma, usar os stories para ter essa mais conexão com as pessoas,
mostrar os bastidores e reagir e comentar em perfis de corretores para gerar mais uma rede maior de parceiros. Conversas que geram confiança, então no link do WhatsApp, como que eu vou estar me portando para poder falar com cada tipo de pessoa. E nutrição de relacionamento, então como que eu iria fazer cada coisa para conversar com as pessoas, como falei anteriormente. Estratégia de marca digital é um pouco da proposta de valor, entrego projetos e regularizações com respaldo jurídico e de certa contemporânea, garantindo que o cliente não precisa se preocupar com burocracias, que é o principal do meu escritório. Como comunicar esse posicionamento nas redes, então, em termos de tranquilidade, segurança, respaldo técnico, design limpo, com cores neutras e finalizar com posts de autoridade tranquila. Então, que vai trazer esse contato melhor com os clientes. A posição no mercado seria escritório especializado em arquitetura jurídica e um pouco dos meus diferenciais competitivos entre os escritórios de arquitetura legal seria justamente a expertise jurídica arquitetônica, o atendimento consultivo acolhedor, a rede técnica integrada, a arquitetura contemporânea brasileira, que seria o meu forte, e como eu falei antes, o uso da tecnologia BIM em relatórios digitais que agiliza tudo e deixa tudo mais padronizado e confiante. Por fim, o portfólio digital, que seria o meu site, eu trago uma frase de impacto que eu provavelmente colocaria nesse site, um pouco da estrutura de como eu colocaria cada parte do site, de título de projeto, título de serviço, soluções, resultados e ideias de sessões, então casos resolvidos antes e depois, diferenciais técnicos, coisas que eu já colocaria no Instagram. E os projetos que eu estaria mostrando, né, seriam projetos acadêmicos que eu realizei durante a faculdade para mostrar o meu estilo de arquitetura e o raciocínio projetual. Alguns projetos fictícios que eu faria para mostrar os projetos que eu quero alcançar, os projetos que eu quero atingir, né, das pessoas que são meu público-alvo. Projetos reais que eu já realizei em estágios em empresas júnior, também na faculdade, que comprovariam a minha expertise na prática desses projetos e estudos técnicos que eu vou fazer posteriormente, depois da faculdade, que são os cursos, para reforçar minha autoridade em arquitetura jurídica. E o tom de comunicação, de novo, né, do regularizado ao regularizado 60 dias. Então, algumas frases que eu colocaria para gerar esse impacto com os clientes. E por fim é isso.